Ai, quebrou! Uau! Veja que a casquinha quebrou e a nossa calda ficou no ponto perfeito. Ela tem que fazer esse crack e não pode colar nos dentes. Muito simples e fácil de fazer, sem nenhuma complicação. Vou te mostrar o pulo do gato para chegar no ponto perfeito da calda. E olha a perfeição que ficou. Este morango do amor é de encher os olhos e de dar água na boca. E o glow que essa calda dá na finalização da receita. Eu vou te dar as dicas e o passo a passo para chegar na receita perfeita do morango do amor. Para o brigadeiro de leite em pó, eu vou usar uma caixinha de leite condensado, 100 gramas de creme de leite. Se o creme de leite for de 20 a 30% de gordura, não precisa colocar a manteiga. Como eu estou usando um creme de leite de caixinha, ele tem 17, 18% de gordura. Aí eu coloco meia colher de sopa de manteiga. 100 gramas de leite em pó integral. É só misturar bem todos os ingredientes que está aqui para depois ligar o fogo. Eu não posso ligar esse fogo antes de misturar bem tudo isso daqui. Depois de todos os ingredientes bem misturados, é só ligar o fogo. O brigadeiro, ele precisa ficar no ponto de um brigadeiro bem firminho. Não pode ficar um brigadeiro muito mole. Então eu vou ficar mexendo até chegar no ponto correto da receita. Aqui o brigadeiro já começou a pegar consistência, mais um tempinho e ele chega no ponto. Olha como ele tá firmando, ó. Perceba que eu abro um caminho aqui, ó, no meio do brigadeiro e ele demora para se encontrar, ó. Mas ele ainda não tá no ponto. Ele tá mais firme. E aí eu pego ele assim com a colher, ó. E ele começa a cair em bloco, ó. E o desenho dele não se desfaz. Ele cai e fica. Só mais um pouquinho. Aí a gente desliga a panela. Aqui chega num ponto que o brigadeiro, se vocês perceberem, ele já começa, ó, a desprender da panela. Dá pra perceber, ó, que ele tá desgrudando da minha panela, ó. Esse daqui é o ponto ideal, ele tem que ficar bem firminho assim mesmo, pra gente poder estar envolvendo no morango. Eu faço aquela passagem e ele não encontra uma parte com a outra. Esse é o ponto. Agora é só desligar a panela. Aqui eu tenho um saquinho daqueles que pode ir pro congelador. E aí aqui, ó, a gente vai colocar o plástico por cima dele. Pode apertar bem assim, ó, não tem problema. E tirar bem o ar. Ou se você tiver o plástico filme, também pode, tá? Eu tô colocando nesse saquinho aqui porque eu acho mais prático. Depois que eu envolvi bem no plástico, eu vou deixar ele de um dia para o outro descansar. Se você quiser, pode preparar a receita no mesmo dia. Só não pode colocar dentro da geladeira. A receita precisa esfriar em temperatura ambiente. Dê preferências para céfalas mais bonitas, para a estética do seu doce chamar mais a atenção. Essa céfala tá com a estética bem bonita e para retirar ela é muito simples, ó. Você vai juntar assim, ó. Vai só forçando, ela sai com muita facilidade, ó. Olha a facilidade para tirar. Essa é a hora mais temida de montar o morango do amor. E ele não é difícil, é só seguir o passo a passo que eu vou mostrar para vocês. Tirei as folhas dos morangos e reservei. Lavei e sequei uma a um com papel toalha. Deixei aqui em cima do papel toalha umas 3 horas. O ar vai fazer com que o morango enxugue totalmente e fique bem sequinho. Precisa ser um morango que ele não esteja tão maduro como esse. Um morango assim, ó, mais firminho. Isso vai facilitar envolver o brigadeiro no morango. Ele não tem machucado nenhum. Você não corta esse talinho aqui. Esse daqui, ele tá com um pouquinho de excesso. É só vir com a tesoura e cortar o excesso dele que ficou ali. Não pode cortar com a faca porque o morango vai soltar água. E aí a gente tem dificuldade de colocar o brigadeiro nele. Ele fica escorregando e deslizando e não dá certo. É uma dica muito importante de você só cortar o excesso do talo. Outra dica é você usar uma luva para enrolar o brigadeiro e ele não grudar nas mãos. O meu brigadeiro já esfriou em temperatura ambiente. Veja que o plástico solta com facilidade. Quando o brigadeiro está no ponto correto de enrolar na fruta, perceba que ele não gruda nada no plástico e se solta com bastante facilidade. Que massa maravilhosa que fica, ó. Não gruda nada nas mãos, ó. Pesei 10 bolinhas de 40 gramas e ainda me sobrou esse restante aqui, ó, para fazer mais um morango. Eu vou enrolar sem as luvas. E essa massa ficou no ponto perfeito. Você nem precisa de luva, ó. Ela gruda assim muito pouco. Aí você vai abrindo ela assim com a mão, ó. Grudou um pouquinho, tá vendo?
Eu acho que com a luva vai ser melhor. Olha que beleza, na luva não gruda nada, nada. Melhor do que você fazer direto com as mãos. Também dá para enrolar nas mãos, vai grudar um pouquinho só. Mas a luva, ela facilita bastante. Aí você vai abrindo assim a massa, ó, como se fosse fazer uma coxinha. É só colocar o moranguinho aqui no meio e a gente vai subindo essa massa assim, ó, dessa forma. Que maravilha que é de fazer com a luva. Ó, facilita bastante e não gruda nada, nada. Aí aqui a gente vai fazer assim. Eu não sou muito boa de fazer coxinha não, mas eu acho que vai ficar bom. Olha que gracinha. E fica assim, ó, no formato de uma coxinha. E aí, para não grudar, você vai colocando assim, ó, em cima do plástico. Essa receita, ela é perfeita. Você seguindo passo a passo que eu tô mostrando aqui, ó, não tem erro. Vai fazendo a bolinha. Nossa, a luva facilita muito, muito, muito para não grudar. Olha isso, que maravilha. Vocês não têm noção que fica muito mais ágil para poder enrolar os morangos assim. E assim por diante, ó. É muito prático, não é difícil não, gente. Depois que todas elas estiver pronta, é só você reservar. Se tiver um tempo assim de muito calor, pode colocar dentro da geladeira até preparar a calda para ele firmar. Terminei de enrolar os morangos e veja que a minha mão não grudou nada, nada. Isso porque o brigadeiro ficou do ponto perfeito. Chegou a hora mais temida da receita, que é a calda. Muita gente está errando aqui. Preste bem atenção para não errar mais. 2 xícaras de açúcar, meia xícara de água, 1 colher de vinagre de álcool. E aqui eu vou colocar, ó, meia colher de corante em gel. Aí fica a gosto de cada um. Se você quiser mais vermelhinho ou se você quiser menos, é só diminuir ou aumentar. E aí você vai colocar, ó, 1 colherinha de pó dourado. Esse daqui é o pulo do gato, vai dar um glow no seu morango. 1 colherinha já é o suficiente. Eu tô usando o dourado, mas pode ser o vermelho, pode ser o branco, desde que seja perolado. Aqui agora a gente vai misturar tudo muito bem, não pode ligar o fogo. Primeiro a gente mistura bem tudo isso daqui e depois leva pro fogo. Olha o glow que esse pozinho perolado dá na calda. Olha, se não ficou a cara da riqueza. E a estética do teu doce vai ficar muito mais chamativo. Olha que cor linda dessa calda. Vai deixar o morango com o perolado mais brilhoso e vai chamar mais atenção. Esse pozinho perolado é opcional. Se não quiser, não precisa colocar. Apenas o corante já fica bom. Mistura aqui no começo, ó, e toma cuidado para não sujar muito a borda da panela. Porque depois que ligar o fogo, não pode mexer a calda para ela não açucarar. Vou ligar o fogo e deixar essa calda ferver até chegar no ponto de baladura. Vou fazer o primeiro teste da calda. Pega um pouco aqui, ó, e pinga na água gelada para ver o ponto que ela chegou. Ó, aqui dá para ver que ela ainda tá mole, não chegou no ponto, ó. Ela tá no ponto, ó, de puxa-puxa, então não tá boa. Começou a formar umas bolhas grandes, é sinal que está quase no ponto. A calda é a parte mais difícil para você conseguir chegar no ponto. As bolhas estão estourando mais lentamente. Aí eu vou fazer o teste novamente para ver se já chegou no ponto. Tá até estourando aqui. Aqui ela já ficou dura no ponto de bala. Nossa, tá até difícil para descolar do fundo do... Ó. A minha calda já chegou no ponto de bala, ó. Já tá quebrando. Então esse daqui, esse é o ponto perfeito para banhar os morangos. Ponto de baladura. Eu já desliguei o fogo, só esperar as bolhas baixar para banhar o morango. Coloquei a panela aqui para facilitar eu banhar os morangos. Só não pode ficar movimentando muito assim, ó, para não esfriar a calda. Quando você perceber que a calda esfria, fica um pouco mais firme. Pode aquecer novamente. Para colocar o morango no palito é muito fácil. Você só vai direcionar aqui bem no meio dele e você vai empurrar sem ficar girando muito esse palito. Ó. Fica desse jeitinho assim. Tem pessoas que colocam o palito e ficam girando ele assim para entrar no morango. Não façam isso, porque conforme você gira, machuca muito o morango e ele pode começar a vazar água. É muito importante você colocar aqui, ó, e já ir de uma única vez direto. Tá vendo? E veja que a massa ficou no ponto bem certinho, que na hora que eu coloco o palito aqui para empurrar, ó, nem machuca o meu morango. A massa continua perfeita. E aqui a gente já vai, ó, banhando os nossos morangos.
Aí você vai deixar ele escorrer um pouco, ó. Não tem problema ficar sem calda nesse pontinho próximo do palito. Eu vou mostrar pra vocês como faz pra gente tá tampando ele. Aí aqui você vai esperar escorrer bem a calda, ó. Gente, olha que coisa linda que tá ficando esse morango. Olha isso, que maravilha. E uma dica que eu dou para quem não tem tapetinho de silicone, pode estar colocando em cima de uma forma de alumínio que ele solta com muita facilidade. O morango já secou, ó que maravilha. Então pode estar usando a forma de alumínio que dá super certo, ó. Solta fácil, fácil. Não precisa ter o tapetinho de silicone, tá? Para retirar o palito, ele sai com muita facilidade. É só segurar o morango assim, ó, e puxar o palito que ele sai muito fácil, ó. A gente vai fazer o acabamento desses morangos. Se por um acaso grudou um pouquinho de calda no palito, é só você girar o palito assim. Viu? Prontinho. Vamos fazer agora o acabamento aqui, ó. É muito simples. É só a gente pegar um pouco da calda aqui. Aí você vai colocar aqui, ó. Aí você vem. Não tá muito quente, você pode apertar assim. Como que é fácil? Só põe um pouquinho aqui da calda e vem com a céfala. Que coisinha mais perfeita. Olha, gente. Um mimo. E olha a perfeição que ficou este morango do amor. E o glow que essa calda dá na finalização da receita. Ficou um doce perfeito para presentear alguém. Vou cortar uma aqui, ó, para mostrar para vocês. Ai, quebrou! Uau! Olha, veja que a casquinha quebrou e a nossa calda ficou no ponto perfeito. Ela tem que fazer esse crack e não pode colar nos dentes. E olha como fica por dentro. A camada do brigadeiro ficou fina, assim não vai ficar um doce muito enjoativo. Gente, é perfeição que vocês querem, então olha, é perfeição que eu trouxe para vocês. Agora eu vou morder aqui para mostrar a crocância que ficou a casquinha. Muito bom. Que delícia! Uma combinação perfeita para quem gosta de doces. E se você gostou do vídeo, deixa aí para mim o seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe essa receitinha para que mais pessoas aprendam o pulo do gato dessa receita e as dicas que eu trouxe aqui para vocês. Muito obrigada por assistir, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.